Olá, meus amados. Saúde e paz da parte do nosso Deus Todo-Poderoso e do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, hoje eu quero falar para vocês, quero passar para vocês um conto do homem orgulhoso. É, exatamente, meus amados. Esse homem, ele foi criança. Para ele chegar a ser homem, ele foi criança. E aí, ele na infância dele, ele teve uma infância muito rica, ligada aos costumes de Deus. Deus enriqueceu muito a vida dele após ele ter sido apresentado por Deus pelos seus pais em seu ambiente familiar. Acontece que a vida tem várias situações, ela nos coloca em várias situações e são provações na vida para que a gente consiga edificar, honrar a Deus nessa terra. E também para que a gente consiga, assim, evoluir espiritualmente, evoluirmos como seres humanos nessa terra e sermos melhores seres humanos nessa terra. Bom, meus amados, o que acontece? Esse homem, na sua adolescência, na sua fase adulta, ele teve uma relação no seu bairro com amigos, com colegas, com pessoas que desviaram um pouco a conduta dele. Só que assim, ele teve uma garra, uma energia, uma disposição em que ele entrou assim para o mundo do crime, para as coisas erradas da vida. Entre muitas, ele passou a ser considerado como uma pessoa assim, meio gangster, meio marginal, meio estilo marginal, voltado também pelo convívio que ele tinha com outras pessoas com essa mesma característica e também pelas ações que ele tomava em relação a esse estilo de vida marginal. E assim, ele causava medo nas pessoas mesmo. Ele era uma pessoa que ele amedrontava até no seu semblante. A forma com que ele olhava, a forma com que ele falava com as pessoas, as gírias que ele externava, né? Eram ações, eram atitudes que caracterizava o estilo marginal dele que ele tinha de ser. Só que assim, o seu íntimo mostrava outra coisa para ele. O seu íntimo mostrava que ele era uma pessoa que ele conheceu Deus, que ele sabia de Deus, mas a máscara que ele usava era uma máscara marginal, e isso ele recebia retorno de outras pessoas, e ele dava muito ouvido aos seres humanos, às pessoas, ao homem, e ele não dava ouvido a Deus. Mas Deus sempre tocava ele em momentos assim, em vários momentos. Só que assim, o orgulho dele, o ego dele, não deixava ele se entregar a Deus, não deixava ele se voltar para Deus. E ele refletia o que era largar aquela vida de marginal e viver uma vida voltada para Deus. E aí ele refletia em tudo, menos nele. Ele refletiu como que as pessoas iriam olhar para ele, o que as pessoas iriam falar. Ele achava que uma vida voltada para Deus seria uma vida de mané, seria uma vida de trouxa, seria uma vida de otário. E ele achava que ser bom seria ser bobo. E ele pensava desse jeito, ele tinha esse tipo de preconceito ligado a ele. E assim, isso fazia com que ele tinha reflexões sobre Deus, sobre como ser de Deus, e ele largava a mão rapidamente, porque vinha esse tipo de preconceito que era incutido nele, que ele mesmo tinha, e que o meio onde ele vivia também plantava, também mantinha viva esse tipo de preconceito. E ele rapidamente esquecia disso e queria ser um homem marginal. Meus amados. E assim, ele passou a vida toda dele escondendo Deus em seu coração. Ele passou a vida dele toda mantendo a máscara de marginal que ele tinha.
E ele achava, no final da sua vida, ele já achava aquilo ali sem graça, já achava aquilo ali fora de moda, mas ele grudou tanto aquela máscara nele que aquela máscara já fazia parte da vida dele, apesar dele sentir lá no fundo do coração que ele era um homem de Deus. Mas ele já estava com aquela máscara virada uma armadura, e aquela armadura já virou a pele que ele carregava. E o respeito como marginal pelos homens, ele tinha por onde ele andava, onde ele passava. Mas Deus não respeitava esse tipo de pessoa que ele era. Deus respeitava o tipo de pessoa que Deus conhecia nele. E ele nunca deixou florar isso nele. Ele era tão soberbo e tão coração duro que ele morreu sem reconhecer e sem demonstrar a Deus para as outras pessoas que ele era um homem de Deus. Então, meus amados, isso acontece muito no dia a dia, na nossa sociedade. Isso acontece muito no meio onde a gente vive. Muitas pessoas estão com máscara, estão mantendo essa máscara, só que é o seguinte, essa máscara vai virar pele, essa máscara vai transformar o seu espírito, e assim, e a soberba vai sempre tomar conta de você. E assim, por quê? Por que você nega tanto a Deus? Glória a Deus, meus amados.